República de Cuba, ou simplesmente Cuba, é um país situado na América Central e está geograficamente próxima a Bahamas, Haiti, México, Jamaica, Ilhas Caimã e Estados Unidos. O território é constituído por um arquipélago formado por aproximadamente 4.195 restingas, ilhotas e ilhas. Cuba tem aproximadamente 11 milhões de habitantes e um PIB de 100 bilhões de dólares. A economia de Cuba é sustentada por recursos naturais que variam de minerais como níquel e cobalto, com paisagens tropicais que atraem milhões de turistas todos os anos. O capital humano é um dos principais pilares da indústria do país. O índice de pobreza de Cuba era o quinto menor em 2017 dentre os 102 países em desenvolvimento pesquisados pela PNUD, organizado pela ONU. Em 2016, Cuba ficou em 68º lugar no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH de Cuba foi de 0,775, na América Latina ficou atrás apenas do Chile, Argentina, Barbados, que nós já falamos aqui no Jovem Economia, vou deixar um card aqui em cima, Uruguai, Bahamas, Panamá, Antigua e Barbuda, Trinidad e Tobago e Costa Rica. Durante os anos de 1994 e 1999, a economia de Cuba crescia uma média de 3,3% ao ano. Em 1995, o crescimento foi de 2,06% e na mesma época houve uma recessão provocada pela retirada dos subsídios da União Soviética, que era cerca de 5 bilhões de dólares anuais, o que representou uma perda de 35% ao pico do seu PIB. No ano de 2000, o crescimento atingiu 5,6%, a média econômica mundial naquela época girava em torno de 3,01%. O ano de 2006 foi o momento em que Cuba teve o maior crescimento econômico da sua história, com cerca de 11,1%. Grande parte das suas riquezas vem da indústria, mineração, energia, agropecuária e turismo. Na agropecuária, Cuba produziu apenas em 2018 950 mil toneladas de banana, 8,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 795 mil toneladas de mandioca, além do vasto cultivo de tomate, batata doce, manga, arroz, milho, mamão, feijão, batata e tabaco. Na pecuária, Cuba produziu em 2019 234 mil toneladas de carne de porco, 438 milhões de litros de leite de vaca e 24 mil toneladas de carne de frango. Na indústria, sua produção se destaca pela produção de açúcar refinado, charutos e cigarros, cimento, fertilizante e tecidos. Já na mineração, em 2019, o país era o quinto maior produtor mundial de cobalto e o 10º maior produtor de níquel. No caso do níquel, Cuba detém o quinto maior depósito de níquel do mundo, atrás apenas da Indonésia, Austrália, Brasil e Rússia. A maior parte desse minério tem como destino a China, Países Baixos e Canadá. No setor de energia, Cuba era o 53º maior produtor de petróleo do mundo, com uma extração de 41 mil barris por dia, mas o setor com maior destaque é o turismo. Em 2018, Cuba foi o 50º país mais visitado do mundo, com cerca de 4,6 milhões de turistas. As receitas naquele ano se somavam em quase 3 bilhões de dólares. O turismo em Cuba vem obtendo um crescimento exponencial desde 1989 e já em 1990, Cuba recebeu cerca de 342 mil visitantes e em 1999, Cuba já recebia 1,6 milhão de turistas, o que representou um crescimento médio de 19% em relação ao número de visitantes nos anos 90. Desde então, o turismo tem se tornado não só um dos setores que mais contribuem para a economia do país, mas também para o desenvolvimento econômico de Cuba. Desde outubro de 2004, o então ditador Fidel Castro decretou que o dólar não seria mais aceito em lojas, restaurantes, hotéis ou qualquer outro lugar na ilha, mas autorizou a manutenção de taxas bancárias na moeda americana. O governo também cobrava 10% de sobretaxa para trocar dólares por pesos, encorajando cidadãos, na época, a trocar os seus dólares ou depositar em um banco. De uma tacada só, ele coletou milhões em moeda forte que os cubanos haviam poupado, enquanto colocava um fim na contradição que era a economia do país depender da moeda do seu maior inimigo, os Estados Unidos. Com uma economia em declínio no PIB de 11% em 2020, Cuba entra em 2021 com uma grande reforma e reestruturação econômica que era esperada há anos. Depois de mais de 26 anos, o peso cubano será a única moeda a circular, deixando o peso conversível cubano para trás.
O próprio presidente Miguel Dias-Canel reconheceu a possibilidade de inflação, mas assegurou que ninguém no país ficaria desamparado, porque qualquer tarefa realmente não está isenta de riscos. Mas por outro lado, a biomedicina será um dos carros-chefe do novo período de reativação da economia em 2021. A ilha também assume vantagem internacional pela grande massa de cubanos com ensino superior completo, oferecendo uma classe trabalhadora qualificada para diversificar a economia em tempos de crise, além da relação próxima com a China e outros países asiáticos que conformam um polo econômico em ascensão na geopolítica mundial. Apenas para cargo de conhecimento político, em 2016, com Barack Obama e Joe Biden, Cuba e Estados Unidos começaram um processo de retomada de relações diplomáticas, com a reabertura de embaixadas e voos comerciais entre os países, além do levantamento das sanções para que turistas norte-americanos pudessem visitar a ilha. Só que com a chegada de Donald Trump, o decreto presidencial foram suspensos e todos os processos paralisaram ou foram revertidos. Realmente, Cuba é um país que nos dará muitos assuntos aqui no Jovem Economia, principalmente politicamente falando. É isso, pessoal, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima!